Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Nós confiamos e assim lutamos nossas guerras, temendo, confiando em Ti, Jesus. Oh, diga, assim que luto minhas guerras. 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 Assim que luto. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Ele nos guarda o tempo todo. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas. Oh, assim que luto minhas guerras. 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 E voltamos falando hoje sobre a isca do diabo e as armadilhas de Satanás. E uma colocação aqui: como não cair nas armadilhas de Satanás? Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, existem algumas atitudes que nós podemos tomar para não cair nas armadilhas de Satanás. Primeiro, vigiar o coração. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Então, vigie o seu coração. Não seja guiado pelas suas emoções e pelos seus sentimentos, mas seja guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Quando nós pautamos as nossas decisões pela palavra e pelo Espírito, nós conseguimos vigiar o nosso coração para saber se as decisões e os nossos movimentos não são guiados por aquilo que nós estamos sentindo simplesmente, e não por aquilo que está sendo revelado por Deus. Então, quando nós vigiamos o nosso coração, nós nos protegemos das armadilhas de Satanás. Segundo ponto, permanecer na palavra. Salmo 119, verso 11: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, quando nós vigiamos o nosso coração e guardamos no nosso coração as palavras de Deus, dificilmente nós pecamos ou diminuímos infinitamente essa condição de pecarmos ou sermos enganados ou cairmos em alguma armadilha de Satanás. Porque quando a gente vigia o coração e permanece na palavra, tem a palavra bem arraigada dentro do nosso coração, isso acaba dirigindo a nossa vida. Quando nós vigiamos o coração e permanecemos na palavra,
a palavra ela flui através de nós, de forma que as nossas decisões, os nossos pensamentos, nós começamos a observar que são pensamentos do Espírito. Não são simplesmente pensamento do Éder que memorizou e guardou uma palavra que ele leu de Deus. Não. A gente é guiado pelo Espírito de Deus e não tem como ser guiado pelo Espírito de Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar sobre nós por meio da palavra de Deus. Então guardo no coração, Salmo 119, verso 11, as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Terceiro ponto que nós conversamos, a Dacia até tocou um pouquinho nesse assunto, é desenvolva uma vida de oração. Tenha disciplinas espirituais. Lucas 22:40 diz assim: orai para que não entreis em tentação. Então, você quer não cair em tentação? Ore. Ore. Com que frequência? Todo o tempo. Orai sem cessar. E não quer dizer que você vai estar orando: Senhor, ajuda eu no meu trabalho. Senhor, ajuda eu com a minha situação financeira. Senhor, ajuda eu na saúde. Não. Orar sem cessar é uma conexão ininterrupta com o Pai, com o Espírito e com a palavra. Não é só no quarto? Não é só no quarto. Não é só na igreja? Não é só na igreja. É todo momento, em todo lugar. Orar sem cessar está tratando de uma conexão que eu tenho com Deus e com o Espírito Santo e com a palavra. De forma que eu estou no meu serviço e os meus pensamentos estão ligados a Deus. E eu consigo invocar o nome do Senhor para a minha vida, para aquele momento, para tudo o que eu vou fazer, para que em tudo o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu tenho que estar em conexão com o Pai. Então orar, desenvolva uma vida de oração. O que eu tenho. É necessário. Pode falar. Não, o que eu tento praticar ou imaginar é o Espírito Santo do meu lado toda hora. É isso aí. E ele está mais do que no lado, está dentro. Mas eu tento imaginar, né? Sim, algo, visualizar. Assim, do lado. E aí, Espírito Santo? Então, e agora? O que eu faço aqui? E aí, vamos junto, trampar? Alguma coisa assim, né? Pra ter essa conexão toda hora, né? Sim, pra um relacionamento, uma conversa. É necessário essa conexão. A gente não pode deixar as mentiras de Satanás e os pecados nos afastar de Deus. Sim. De forma que a gente perca essa conexão. Porque o que acontece? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é que nos purifica de todos os pecados. Então nós precisamos mergulhar nesse sangue diariamente, todo dia. Senhor, purifica-me dos meus pecados. Não afasta de mim a tua presença. Davi orava assim, né? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim. Não me lances fora da tua presença. Não me afaste da tua presença. Então nós precisamos ter essa conexão, orar sem cessar, orar todo o tempo, porque Ele é a nossa vida. Ele que governa sobre tudo o que nós fazemos. A grande diferença é que quando nós não oramos sem cessar, a gente está sozinho. As maiores cacas que nós fizemos na nossa vida é quando nós nos desconectamos de Deus e caminhamos segundo o desejo e as nossas emoções. E nos entregamos aos nossos desejos e às nossas emoções. Aí, Satanás precisa nem pôr armadilha, né? Você já caiu sem pôr armadilha. Então nós precisamos perseverar e praticar, desenvolver essa vida. É claro que não precisa só no quarto? Não. É só na igreja? Não. Mas precisamos ter um secreto com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor, e Ele em secreto vai te ver e vai te recompensar por isso. Então é necessário ter essa vida disciplinar e desenvolver isso, ainda que com luta, até a gente estabilizar essa vida de oração. Por quê? Não importa as aparências, as plataformas da vida, as evidências. O que sempre vai importar, quem é o Eliezer com Deus? Quem é a Daça com Deus quando você está sozinha? Quando nós estamos sozinhos com o nosso Pai? Qual é o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa conexão? Qual a revelação que nós recebemos quando nós conversamos com o nosso Pai no particular? Porque o que vai acontecer,
se vai alguém ver, se Deus vai usar a gente num púlpito, ou numa praça, ou no mercado, não, é o de menos. A raiz tem que estar bem fundamentada, a palavra. Amém? Quarto ponto, para nós vencermos essas armadilhas de Satanás, é não ande sozinho. Eclesiastes 4-9. Se quiser marcar, quem tiver bloquinho de anotação, tiver com uma caneta aí, quiser marcar esses versículos, que às vezes eu leio só uma parte deles, eu não leio todo. Mas Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Melhor é serem 2 do que 1. Se tiver em 2 e você cair, o outro te levanta. O outro te ajuda. É claro que a gente precisa selecionar bem o outro. Tem uns que só vai tem uns que estão esperando você cair para pisar no seu pescoço. Tem uns que estão caçando, como diz o pastor Marcos, ele diz uma frase assim, caçando a Ana. As pessoas estão caçando. Uma hora vai achar. Que a gente se esconda em Deus e não precise falar nada. Essa é uma estratégia que eu já, por fleumático de natureza, já uso. Eu tento, se puder evitar a discussão, deixa a pessoa gritar, espernear, porque daqui a pouco ela se enforca, se enrosca sozinho. Então a gente, voltando aqui, né, agora. Melhor serem 2 do que 1. Por quê? Se um cair, o outro levanta. O Eliezer fraquejou, vamos dar um exemplo, né? Aí só exemplo. Só exemplo, tá? Ele não fraqueja, não. Aqui é todo mundo forte em Deus. Mas ele fraquejou e eu tô forte de todo lado. Li, levanta, cara. Você vai vencer isso aí. Essa vida aqui é passageira, velho. Não se distraia com as ilusões da vida, não. Levanta a cabeça, bora pro alto, trabalhe, fé em Deus, firme, levanta que você vai vencer. Você vai sair do outro lado e você vai olhar para trás e falar, nossa, eu queria desanimar por causa daquilo. Não, permanece. Então quando tem 2, um levanta. Agora, se a pessoa está sozinha, isolada, a palavra diz que não é sábio. O sábio, ele não se isola. Não é o louco que se isola, que anda sozinho. E esse que anda sozinho tem dificuldade, porque quando ele cair, não tem quem o levante. Não tem quem o ajude. Sim. Amém? Quinto e último ponto de como vencer essas armadilhas de Satanás. Mantenha-se cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. A palavra vai falar lá, né? Não vos embregueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Gente, talvez seja, se você esqueceu tudo que eu falei aqui, depois você ouve de novo. Mas se você não conseguir ouvir de novo, grave isso que nós estamos falando por fim dos 5 pontos que eu estou colocando. Enchei-vos do Espírito. Se você, líder, você, caro ouvinte, estiver cheio da graça e da unção de Deus, e pelo Espírito Santo e pela palavra você conseguir fluir no Espírito e comunicar o Espírito às pessoas, não comunicar conhecimento, sabe? Você prepara o conhecimento e transmite conhecimento, você transmite a palavra, não. Seja cheio do Espírito, que toda palavra que você for falar, você vai comunicar o Espírito. E quando as pessoas são cheias do Espírito, elas vencem qualquer situação. Porque uma pessoa cheia do Espírito, ela não vai ser tendenciosa às obras da carne. A pessoa cheia do Espírito, ela vai ter discernimento. Então, quando Satanás for dar uma sugestão de alguma coisa contrária, a pessoa é tão cheia do Espírito que fala assim, não, esse pensamento não é meu, não. Para trás de mim, Satanás. Você discerne no começo as coisas. A pessoa cheia do Espírito, ela se antecipa, porque Deus leva ela a viver uma vida no Espírito, discernindo, enxergando claramente as coisas, e como o Salmo diz, né, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem os seus caminhos iluminados. Ela não tropeça. Simples assim. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para quê?
para não cair nas armadilhas de Satanás. E terminei os 5 pontos, mas sobre esse assunto ainda, pensando assim, como Satanás trabalha as sugestões na nossa mente e no nosso pensamento. Porque se você ouvir uma voz assim ali na sua cabeça, vai. Yes, sir. Aliás. Ai de mim. Tô fora. Não, mas agora a sugestão vem como se fosse o seu pensamento, se fosse você pensando. Ele vem no engano. O maligno está aí há pelo menos 6.000 anos, quase 7.000 anos. Ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele é astuto. Então ele vai trabalhar na nossa mente como se fosse o nosso pensamento. Então por isso que a necessidade de nós estarmos arraigados e a nossa fé embasada na palavra de Deus, para que quando esse pensamento surgir, você já detecta no início. Você fala, não, na raiz. Parecia a minha voz, parecia o meu pensamento, mas não é meu pensamento isso. Não é, eu rejeito isso, eu repreendo no nome de Jesus. E aí entra aquilo que eu estava falando no começo. A gente tira essa mentira, essa sugestão de Satanás e coloca a palavra no lugar. Mas se você não tiver a palavra, você vai colocar o quê? Entendeu? Sim. É sobre essa batalha. Né, Daça? Quer falar mais um pouquinho? Eu acho que, resumindo bem, a gente não vive sendo levado pelos sentimentos, né? Porque o coração, ele é enganoso e ele precisa estar alinhado com a palavra. A alma era quem nos guiava antes de vir o Espírito, e a alma nos guiava com as emoções e com os sentimentos, e ela foi distornada no momento em que a gente recebeu o Espírito, mas mesmo assim é uma luta diária para que o Espírito vença e governe sobre o nosso corpo. E aquele que a gente mais alimenta é aquele que vence essa batalha, essa luta. E a gente precisa ler a palavra e praticar ela, viver de acordo com a palavra, ter uma vida de oração, a oração sem cessar. Sim. Como se o Espírito Santo estivesse do nosso lado, que ele realmente está a todo momento do nosso lado. E além do nosso amigo Espírito Santo, precisamos ser amigos que são amigos de Deus. Uma oração que eu faço é: Senhor, me apresenta aos seus amigos. E eu acho que é uma oração que todos nós deveríamos fazer. Os amigos que realmente querem o nosso bem, que não bajulam a gente, mas que nos exortam em amor. E em amor, né? Aquela pessoa que tudo que você faz está errado, né? Aquela pessoa que se alegra com você, que chora com você, que te corrige, mas te ama. E se encher do Espírito, sendo guiado por Ele, estar atento a ouvir a voz dEle. Para isso precisamos de disciplina e discernimento. Como vamos identificar qual voz está falando com a gente se a gente não conhece a voz do nosso Pai? Então acho que é isso, resumindo bem. Amém. Obrigado pela sua participação, Ângela. Que bênção. Eu olho para minha filha e lembro de Jesus. Quando Felipe olha para Jesus assim e diz assim: Jesus fala: o que, Felipe? Mostra-nos o Pai, que basta. Jesus olha para Felipe assim: tanto tempo que eu tô com você e você ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Então quem vê a Daça vê o pai dela. A gente tem essa conversa lá em casa porque é uma verdade. É uma verdade. É um desafio, mas é uma verdade. Você quer conhecer o Éder? Olha a Daça. Olha o Benjamin. Olha a Adriana. Você quer conhecer a Adriana? Olha o Éder. Olha a Daça. Olha o Benjamin. Você quer conhecer quem é o Éder? Olha a Daça. É um desafio, né? Porque os nossos filhos dão testemunho de quem nós realmente somos, não de quem nós falamos que somos. Nossos filhos refletem quem realmente nós somos. Amém? Amém. Então, falando sobre essa batalha espiritual, essa guerra na mente, as ciladas, as armadilhas de Satanás, eu disse um pouco atrás aqui que nós temos que parar de tentar ser diferentes, de ser original, e que nós devemos ser autênticos. Precisamos ser autênticos
e criar a partir do transbordar da vida de Cristo. Então há uma vida de Cristo, há uma criatividade que deve ser uma expressão normal da vida de todo crente. Quase que sempre eu falo sobre isso porque eu acredito nisso. Há uma criatividade que deve ser uma expressão normal na vida de todo crente. Por quê? Há uma particularidade, o nosso Deus é extremamente criativo. Sim. Se nós olharmos a natureza, contemplarmos, temos aqueles momentos de contemplação, ficar olhando os passarinhos, as borboletas, as flores, o campo, o mar, as montanhas, o céu, as estrelas, o sol, a lua, as galáxias, o universo, os planetas, tudo criação de Deus, você fala assim, que criatividade. Se você olhar para a criação do homem, os animais, você fala, meu, que Deus é esse? Que está por perto, né? Que habita dentro de nós. E essa criatividade de Deus, ele compartilhou com cada ser humano. O que isso quer dizer? Éder tem uma parte da criatividade de Deus que nenhum outro ser humano tem. O Eliezer tem uma parte da criatividade de Deus que nenhum outro ser humano tem, assim a Daça, assim todos nós. Então ele compartilhou conosco. Então essa criatividade, autenticidade, elas são necessárias. Ela é necessária, essa criatividade, em todas as expressões na sociedade, em tudo aquilo que eu for fazer. Eu tenho que ser autêntico e criativo. Então, um advogado, crente, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que venceu as batalhas da mente, que vence as batalhas da mente, que estabelece a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, quando ele for fazer advocacia, assim, quando for advogar, ele vai expressar, na sua forma de advogar, uma porção da criatividade de Deus. O médico, quando ele vai exercer medicina, esse médico crente, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, baseado na palavra, que vive pela fé, uma fé embasada na palavra, bem estabelecido, esse médico, ele, na sua prática da medicina, ele expressa uma porção da criatividade de Deus. Então ele é autêntico. A vida cristã deve ser despreocupada. Como isso é possível? Como é possível uma vida despreocupada? Quer dizer que eu não tenho que ter preocupação nenhuma? Não. A vida cristã é despreocupada em que sentido? A gente vive a vida que Cristo planejou pra gente. Existe um prazer, uma alegria espiritual, uma alegria do Espírito, quando a gente identifica, Senhor, qual que é a porção da criatividade que o Senhor compartilhou comigo e que eu devo expressar através da minha família, da minha casa, do meu trabalho, nas minhas relações com a sociedade? O que o Senhor compartilhou comigo? O que existe dentro de mim que precisa se manifestar? Porque a palavra diz assim que o mundo visível foi feito do invisível. Todas as coisas que nós vemos foram feitas a partir do invisível. Então há algo invisível dentro de nós que às vezes precisa ser identificado pela palavra, pela fé, pelo Espírito Santo, para se manifestar visivelmente nas expressões da nossa autenticidade e nas expressões da nossa criatividade de Deus que Ele compartilhou com cada um de nós. Então nós podemos ser normais, viver na mediocridade, no sentido, na média das pessoas, na média daquilo que nós fazemos? Podemos. Tem problema nisso? Não tem problema. Mas tem a mais. De repente você não vai fazer nada diferente do que você faz, mas você vai aplicar a criatividade naquilo que você já faz. A expressão de Deus sobre aquilo que você já faz. Então quando você faz isso, Deus é glorificado. Porque você está agindo como um filho de Deus, maduro, que está representando o Pai naquilo que você está fazendo. Não importa o que você esteja fazendo. Amém ou não amém? Amém.
Então, que nós possamos viver, né, nessa dispensação do Espírito, mas não só viver nessa dispensação do Espírito, mas na plenitude daquilo que o Espírito Santo quer fazer e manifestar e realizar através de nós, e que às vezes nem é a nossa vontade. Na verdade, a nossa vontade ela fica em segundo plano, porque importa que ele cresça, que a vontade do Pai seja estabelecida. Por quê? Tudo aquilo que eu faço acaba remetendo ao meu Pai. As pessoas olham, como eu disse, brincando aqui, né? Olha para a Daça, mas é verdade, sabe quem é o Éder. Então as pessoas olham para o Éder e sabem quem é Deus. Então há uma responsabilidade que nós carregamos. Quando nós vencemos as armadilhas e as ciladas de Satanás, estabelecemos a palavra e o plano de Deus, em que aquilo que eu faço, as pessoas olham ali, está um filho de Deus. Aquele menino ali, aquele Eliezer é um filho de Deus. O jeito que ele faz as coisas arremete a um pai, está glorificando a Deus. Então, e isso precisa ser intencional. Uhum. Pode ser sem querer? Pode. Mas precisa ser intencional. E não uma intenção, vou fazer porque eu estou com interesse. Não, intencional de manifestar o reino, de manifestar a Deus. Senhor, como que eu imprimindo um papel eu vou revelar Deus? Como que eu, vendendo produtos eletrônicos, lustres, instalando um lustre, como é que eu consigo revelar Deus a partir disso aqui? Então, Senhor, me ajuda, porque se tem uma porção única na minha vida, ela precisa, e eu desejo que ela comece a se manifestar agora. Então, aí a gente vai observar o quê? De tudo que nós conversamos aqui, de um alinhamento, de uma disciplina, de buscar a palavra de Deus, de comunicar o Espírito, e a gente só comunica o Espírito quem tem o Espírito. Quem não tem unção, você percebe, o cara pode estar abafando, pode estar voando. Se não tiver unção, quem tem o Espírito discerne. Pode ser uma boa palavra, mas vai comunicar só informação. Sim. Então, quando a gente é cheio do Espírito, a gente comunica o Espírito. Quando comunica o Espírito, aí sim é a transformação. Então a gente vai para Romanos, que diz assim: renovai-vos pela transformação da vossa mente, pela palavra de Deus, que transforma a nossa mente, que muda o nosso jeito de ver as coisas, nosso entendimento, que é renovado pela palavra de Deus. Então a gente tem tanta comunhão e relacionamento com a palavra de Deus, que as nossas expressões e o nosso pensamento e a nossa mente, ela é a mente de Cristo, por causa da palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Então, eu acho que é isso, né, gente? Romanos 8,37, eu não sei se eu li. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Talvez você, caro ouvinte, esteja enfrentando uma batalha espiritual, uma ofensa, como nós colocamos aqui, pensamentos de derrota ou tentações constantes. Lembre-se, Satanás tem armadilhas, mas Deus tem armas espirituais. O inimigo tem estratégias, mas Cristo já conquistou a vitória na cruz. Amém? Amém. Amém. Em Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. Amém? Vamos de uma música, Vamos. depois nós voltamos para uma oração final. Se houver algum pedido de oração, alguma pergunta, a Daça está aqui para responder, né, Daça? Mais uma vez, muito obrigado, filha, pela sua presença aqui nessa noite. Que possa voltar algumas outras vezes, sempre que quiser. Sim, A porta está aberta para você, tá, querida? tá convidada. Está convidada. Vamos de música. Bora. Daqui a pouco nós voltamos para o encerramento. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos
filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos
E voltamos para o nosso encerramento, para nossas complementações finais. Caro ouvinte, que você possa se aplicar ao conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra nos livra de toda ilusão, né? De todo embaraço, de toda armadilha. É ela que dá o norte à nossa vida. É ela que nos sustenta em dias felizes, em dias nem tão felizes assim. Nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos governados pela nossa própria vontade. Então, para que isso seja de uma maneira plena e completa e abundante, a gente precisa se alimentar cada dia mais da palavra de Deus. Então, viva em Cristo, seja cheio do Espírito Santo, para que possamos vencer as astutas ciladas do inimigo. Então, se revista da armadura de Deus, Efésios 4, verso 11 em diante, lição para casa, e que o Espírito Santo possa nos dar uma ótima noite de descanso, abençoados na presença de Deus. Mais uma vez, obrigado, Eliezer, sempre presente, a Daça, aos nossos ouvintes, um abraço a todos. Terça-feira que vem estamos de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E acho que terça-feira que vem o time vai estar completo, né? Se tudo correr bem. Então, até terça-feira que vem. Um abraço. E é isso, Daça. Uma boa noite pro povo, pra turma. Boa noite, muito obrigada por nos ter ouvido até aqui. E que o Senhor abençoe nossas vidas sempre. Amém. É contigo, Li. É isso aí. Aí lá. Olha eu lá. Obrigado, Éder, de novo, né, pela palavra. Que Deus continue te usando. Amém. Agradecer a Daça, né, o pequeno Éder aí. É um exemplo, né? Pra mim o Éder também é um grande espelho, um grande exemplo. A família. Eu vou dele. chorar agora. Não chora pra aparecer lá, que é legal. E obrigado, ouvinte, por mais uma terça-feira. Você que está nos escutando, você que vai nos ouvir pelo YouTube aí. Que Deus possa tocar, que essa palavra... Ela fica gravada no YouTube amanhã, provavelmente de manhã, ou ainda hoje à noite. Tem dia que sai da madrugada mesmo, o né? Adriano já... A gente compartilha de novo pelo Instagram, Pastor Éder Dionísio. E você pode estar ouvindo e compartilhe, nos ajude a divulgar a mensagem. Sim, a palavra de Deus, que essa palavra possa ir de encontro no seu coração aí. E vamos que vamos, até a próxima terça, se Deus quiser. Amém. Amém. Abraço, pessoal. Som do céu. Eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade.
sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionar com profundidade, na intimidade. E se não preciso de formar. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religião. Então chame por ele, chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, qualquer hora. É só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Vai, 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 vai. Eu sou. Levante a voz, diga: eu sou teu pai.